Olá! Vamos continuar com o nosso básico de ICMS? Hoje nós vamos falar do cálculo do imposto, do ICMS normal, aquele destacado na nota. Hoje não está falando de ST, não está falando de DIFA, do ICMS normal. Vamos ver alguns conceitos que definem o cálculo do imposto, como o que entra na base de cálculo e calcular ele propriamente dito. Fica comigo até o final para não perder esse conteúdo. Não esqueça de se inscrever, de dar o seu like, aproveita o tempo da vinheta. O meu nome é Gabriela Gesser, sou contadora, especialista na área tributária e vou te ajudar a desmistificar a área fiscal. Então vamos lá. Calculando o ICMS. O que integra a base de cálculo do ICMS? O montante do próprio imposto. O que é isso? O ICMS é aquele imposto que a gente chama de imposto por dentro. Ele compõe a própria base de cálculo do ICMS. Se você não sabe calcular imposto por dentro, eu tenho um vídeo aqui no canal. Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo para você, se você não acompanhou como se calcula impostos por dentro. Impostos, por exemplo, o ICMS, o PIS e COFINS, o ISS são impostos que já estão embutidos no preço do produto. Então, não perde esse vídeo também se você não sabe calcular imposto por dentro. Então, o que corresponde à base de cálculo? O montante do próprio imposto. O que mais? Valor de seguros, juros e demais importâncias pagas, qualquer coisa que seja acrescentado na nota. Às vezes no campo tem campo específico de seguro, de frete, mas quando não tem um campo específico, vai em despesas acessórias. O frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por conta dele, né, que a gente chama que é o frete CIF. Então, o frete, ele compõe o preço do produto se ele estiver lá no campo próprio, né? E se ele já estiver embutido na mercadoria, não vai dar na mesma, porque se você tributa a mercadoria, tanto faz você embutir já o preço do frete na mercadoria ou destacar em campo próprio, que ele vai ser base para o ICMS de qualquer forma. O que não integra a base de cálculo do ICMS? O IPI, quando for destinado à comercialização ou à industrialização do destinatário. Mas, se a mercadoria for destinada para consumo próprio, o IPI vai integrar a base de cálculo do ICMS. Então, aqui, ó. Está saindo da indústria ou do importador, alguém que normalmente, né, destaca o IPI. Se ele for destinado à comercialização ou à industrialização do adquirente, sem IPI na base de cálculo do ICMS. Já se for destinado a consumidor final, não necessariamente só pessoa física ou quem não tem inscrição, qualquer pessoa que compre para consumo próprio, o IPI agrega na base de cálculo do ICMS. Alíquotas. Então, a gente já falou de base de cálculo. Então, são as coisas que eu preciso para calcular o imposto. Base de cálculo é uma coisa. O que integra a base de cálculo do ICMS? Acabamos de ver. As alíquotas do ICMS. As alíquotas internas, elas são previstas no regulamento do ICMS de cada estado. Aqui em Santa Catarina, eles estão lá no artigo 26 e 27 da parte geral do regulamento. Eu não vou falar de cada coisa aqui agora, é bem curtinho, é só vocês ir lá no regulamento do ICMS aqui de Santa Catarina e ler os artigos 26 e 27. E, se for de outro estado, procurar dentro do regulamento do ICMS de cada estado. Só vou falar que aqui, de regra geral, em Santa Catarina, a alíquota é 17%, mas recentemente a gente teve a alíquota entre contribuintes, 2 contribuintes do ICMS, é 12%, mas ainda existem exceções. Se a mercadoria for para consumo, já não aplica o 12%, aplica a alíquota interna. Se for lá dos produtos supérfluos, que é 25%, não aplica.
Se for a indústria têxtil, a produção dela mesmo, não se aplica o 12%. Então, tem regrinhas bem específicas. Leiam o artigo 26 e 27, lá da parte geral. Mas a alíquota interna, regra geral, é 17%, entre contribuintes, regra geral, 12%. Mas tem as exceções. Já as alíquotas interestaduais, elas são definidas pelo Senado. A gente tem 3 possibilidades de alíquotas interestaduais: 7%, 12% e o 4% para os produtos importados. Quando que a gente sabe, na operação interestadual, se é 7 ou se é 12? Ó, aqui eu tenho um quadrinho, né? Saindo do sul e do sudeste, exceto o Espírito Santo, quando a gente fala de alíquota, o Espírito Santo ele resolveu se bandear para os estados de cima. Ele não quis fazer parte do sudeste, então sempre vai ser sul e sudeste, exceto o Espírito Santo. Os estados lá, o centro-oeste, norte, nordeste e o Espírito Santo. O Espírito Santo ele resolveu não fazer parte aqui. Então, vamos lá. Sul e sudeste, exceto o Espírito Santo, mandando para o norte, nordeste, centro-oeste e para o Espírito Santo, 7%. Já o sul e o sudeste, exceto o Espírito Santo, mandando para eles mesmos, para o sul e para o sudeste, exceto o Espírito Santo, 12%. O norte, nordeste, centro-oeste e o Espírito Santo, mandando para qualquer outro estado. A gente não está falando de operação interna, sempre esses estados mandando para outro. Para os demais estados do Brasil todo, 12%, tá bom? Então essas são as alíquotas para você saber quando é 7 e quando é 12. Grava essa telinha aqui. Já a alíquota de 4%, ela começou lá em 2013, ela veio através da resolução do Senado 13 de 2012. E quando que a gente aplica os 4% de ICMS? Em operações de mercadorias importadas do exterior, que não tenham sido submetidas a processos de industrialização, ou seja, se eu sou importador direto, quando eu vendo as minhas mercadorias, 4%. Ah, teve um outro importador que importou, vendeu para mim e eu vou revender. Ninguém fez processo de industrialização, 4%. Agora, e o que mais é 4%? Ainda que submetidos a um processo de industrialização, lembrando que os conceitos de industrialização vão estar lá no regulamento do IPI, que é transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação, recondicionamento, e que resultem em um produto novo que tenha um conteúdo de importação superior a 40%, ele também vai ser 4% na saída interestadual. Agora, se você quer saber como calcula esse conteúdo de importação, não perde a série que eu tenho aqui no canal sobre FCI, que é a ficha de conteúdo de importação, que eu falo certinho desses cálculos sobre o conteúdo de importação, quando fica acima de 40, quando fica abaixo. Não perde esses vídeos, pausa esse vídeo, ou depois de assistir todo o básico de ICMS, vai lá ver os vídeos sobre a FCI para você ficar mais fera ainda sobre cálculos do ICMS. Por quê? Porque se você trabalha com produto importado, com industrialização, é bem provável que você tenha que fazer FCI, então não perde a minha série de vídeos sobre FCI. Voltando, então 4%, produtos que não passaram por processo de industrialização e os que passaram por processo de industrialização e ficaram com conteúdo de importação superior a 40%. Vão ser alíquota de 4% na operação interestadual. Quando que não se aplica a alíquota de 4%? Os bens e mercadorias que não tenham similar nacional, isso vai estar lá numa lista, numa resolução CAMEX. Procurem lá no site do MDIC a resolução CAMEX dos produtos sem similar nacional. Então, você pode ser o importador direto daquela mercadoria, mas se ele não tiver similar nacional,
você vai aplicar aquelas alíquotas lá de 7 e 12. Os bens e mercadorias produzidos em conformidades com PPB, Processo Produtivo Básico, eles têm legislações específicas, normalmente são produtos de inovação tecnológica, mas o que mais se vê são os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. E gás natural importado do exterior. Então, esses produtos aqui são as exceções do que não se aplica 4% de ICMS. Agora vamos lá, vamos calcular. A gente falou da base de cálculo, da alíquota. Agora vamos ver um cálculozinho simples, básico de ICMS normal. Eu tenho mercadorias no valor de R$100. Esse valor de R$100, aqui eu estou supondo que quem formula preço de venda já viu que ele é suficiente para suprir todas as obrigações da empresa. Então, se vocês quiserem, né, eu posso fazer um vídeo aqui no canal sobre formulação de preço, né, pensando em embutir os impostos da operação no preço da mercadoria. Então, isso é a parte. Vamos supor que aqui já é o valor da mercadoria que está na nota fiscal. E eu tenho um frete de R$7 destacado lá no campo de frete. E um IPI de R$5. Tudo isso está cada um no seu campinho da nota fiscal. Aqui eu tenho a informação de que a utilização dessa mercadoria vai ser para revenda. O meu adquirente vai utilizar para revenda. Qual que é a base do ICMS? Lembrando, o frete entra na base do ICMS? Sim. O IPI entra na base do ICMS? Depende. Quando a utilização do meu adquirente é para revenda, entra? Não. Então, nesse caso, a base do ICMS vai ser só 107, o 100 da mercadoria e o 7 do frete. O IPI não vai entrar na base do ICMS. Então, 107, aqui eu supus que é uma operação de mercadoria fora do estado, uma alíquota de 4%, então eu teria um ICMS de 4,28. Vamos ver mais um exemplo. R$250 de mercadoria, R$30 de descontos incondicionais. Desconto incondicional, ele não entra na base do ICMS, quer dizer, ele vai diminuir a base do ICMS, porque ele não depende de nada. Seria o mesmo que eu já vender o produto a 220, só que às vezes por uma questão de tabela de preço, eu tenho uma tabela fixa, meu produto custa 250, mas eu quis dar para aquele cliente R$30 de desconto e ele não está condicionado a nada. Não é se ele pagar em dia, se ele pagar antes do prazo, não depende de nada, eu já dei o desconto. Então ele diminui a minha base de cálculo do ICMS. Então em vez de eu pagar sobre 250, eu vou pagar sobre R$220. Vamos supor aqui que nesse caso a alíquota é 12%, eu teria um ICMS de R$26,40. Agora aqui vamos ver mais essa operação. O valor das mercadorias é R$250, eu tenho despesas acessórias de R$10 e tenho um IPI de R$25. E eu tenho a informação aqui de que essa mercadoria é para consumo próprio do meu adquirente. Qual que seria a minha base de cálculo do ICMS? 250, despesas acessórias entra na base de cálculo do ICMS e o IPI, como é para consumo próprio do adquirente, como eu disse, ele entra na base de cálculo do ICMS. Então, a base do ICMS seria R$285, o 250 mais o 10 mais o 25. Uma alíquota de 17%, digamos que seja aqui uma operação interna, como é para consumo, 17%. O meu ICMS seria 48,45. Então, esses são exemplos básicos de cálculo do ICMS, de operação de ICMS normal. Então, não perca essa série sobre ICMS básico, compartilha com seus amigos da área fiscal,
Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like se você gostou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!